A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Está começando A Letra é Delas, um audiodocumentário sobre o mundo do futebol feminino no Brasil. Aqui passaremos pelas histórias, desde o surgimento até os dias atuais, com mulheres do cenário compartilhando seus conhecimentos. Eu sou Marcela Lavrato, idealizadora do projeto. E eu sou Tobias Gertz, também idealizador. Então preste atenção, pois o jogo não para. Vamos para a bola da vez. Neste segundo episódio, temos como tema a proibição da prática do futebol para as mulheres. Falaremos sobre as histórias e resistências da época, principalmente pelo princípio de que futebol é um meio político. Quem foi convidada para conversar conosco hoje é a Giovana Capucin, historiadora, professora de ensino básico e pesquisadora do futebol feminino. Vamos para uma breve introdução de como foi gerada a proibição. Então é o seguinte, primeiro, a proibição do futebol de mulheres no Brasil não é uma anomalia tropical, uma coisa assim, o Brasil inventou isso. Não é. O primeiro país a proibir o futebol para as mulheres foi a Inglaterra, que é o país que inventou as regras do futebol moderno, né? Então, o que aconteceu lá na Inglaterra, pra gente entender? Primeira Guerra Mundial, os homens foram todos pra guerra, e as mulheres foram ocupar os espaços tradicionalmente ocupados pelos homens na sociedade. Quando a guerra acaba, eles falam, não, vamos voltar todo mundo ao normal. E aí vai haver resistência. Bom, o que isso tem a ver com o futebol? As mulheres indo às fábricas, elas vão também ocupar os campos das fábricas. O lugar mais popular de se jogar futebol no 19, início do 20, eram os campos anexos às fábricas ou os campos das escolas, das universidades, né? E aí teve uma fábrica em especial que os sócios das fábricas, o Dick e o Care, eles resolveram investir nesse negócio aí do futebol de mulheres. Eles acharam uma ideia legal. E aí eles compraram um uniforme e tal, o time chamava Dick Care Ladies, né? O nome da fábrica deles, time de mulheres. E elas começaram a fazer jogos para levantar dinheiro para os feridos de guerra. E aí os jogos delas começaram a ter muita gente, levantar muito dinheiro, começou a fazer muito sucesso. Quando a guerra acaba, os jogos delas continuam acontecendo. E tem um momento em que tem mais público e renda nos jogos delas do que em jogos de meio de tabela. E aí os homens começam a se incomodar. Porque as mulheres estão fazendo algo importante, algo que as pessoas estão pagando para ver, literalmente. É algo que elas fizessem antes, né? Algo que era exclusivo deles. E aí esse time ele vai fazer excursão na França, vão até para os Estados Unidos. E, gente, atravessar o oceano no início do século não era uma coisa assim simples, igual é hoje, já pega um avião, né? Então, assim, esse time, ele teve muita visibilidade. E aí, isso foi incomodando, até que em 1921, eles resolvem proibir, a Football Association proíbe o futebol para as mulheres. Como que eles fazem isso? Eles criam uma regra que diz, os times, os clubes que emprestarem seus campos para as mulheres jogarem, vão ser banidos da Football Association. Isso quer dizer que elas deixaram de jogar? Não, claro que não. Assim como no Brasil, nos mais de 40 anos de proibição, as mulheres nunca deixaram de jogar futebol. Só que se tornou tudo mais difícil, né? E aí no Brasil, né? O que isso tem a ver com o Brasil? No Brasil a gente tem dois processos que são importantes. O primeiro é o advento do Estado Novo, do Vargas. O Estado Novo do Vargas teve um processo de incorporar tudo ao Estado. E assim como N outras coisas, né, o Vargas passa a colocar isso no escopo estatal, tirando isso da mão de entidades privadas. O que isso tem a ver com o futebol? No futebol, antes era assim, eu resolvia que eu vou fazer uma liga. Como eu sou palmeirense, eu só vou chamar quem é palmeirense para minha liga. E a gente vai fazer a nossa liga. E é assim que você tem no início do século XX, ligas que não jogam pessoas negras, ligas que não jogam operários, ligas que só jogam operários, que você vai ter essas ligas extremamente segmentadas, porque todas elas são ligas privadas. O que o Vargas faz? O Vargas, ele pode ser muitas coisas, mas ele não é bobo, muito pelo contrário. Ele percebe que o futebol, em particular, era um esporte que estava chegando a um lugar muito importante no imaginário da nação. Isso já desde pelo menos os sul-americanos de 1919.
Mas a Copa de 38, e a gente tá falando, né, lembrar que o Estado Novo começa em 37, a Copa de 38 era até então a melhor colocação do Brasil na história das Copas do Mundo, né, com 3º lugar, com Leônidas, né, e tal. Então, o Vargas ele começa a perceber toda a mobilização popular que o futebol era capaz de criar. E o Vargas, ele estava aí em processo justamente de se aproximar desses lugares, dessa popularidade do futebol, de pegar, de se aproveitar dela, né? Ele fazia muitos discursos em São Januário, que é não só um estádio, mas um estádio que tem uma história de associação com camadas populares, com classe operária, lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, ele vai fazer isso apoiando a construção do Pacaembu. O Pacaembu, na inauguração desse estádio, foi uma enorme festa. Teve desfile, teve música, banda, teve discurso do Vargas desfilando em carro aberto, só não teve futebol. Mas o Vargas ele faz esse esforço enorme de se aproximar, né, do Pacaembu e dessa ideia de modernidade que ele, Vargas, queria passar e que o Pacaembu também passava. E aí, alguns meses depois da inauguração do Pacaembu, a inauguração do Pacaembu em 40, né, em janeiro de 41, então, ia ter a inauguração do sistema de iluminação do Pacaembu. E aí, ia ser um Cruzeiro e São Paulo, se eu não estou equivocada, eram os últimos campeões nacionais e tal. E aí eles resolveram, né, os organizadores desse evento, convidar 2 times de mulheres para jogar no Pacaembu. De onde eram esses times? Esses times eram times dos subúrbios do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele contava com cerca de 40 times nessa época, todos de jogadoras suburbanas, né, de jogadoras ali que estão muito distantes desse Rio de Janeiro da televisão. E esses times existiam, e eles apareciam no Jornal dos Esportes, que era um jornal que cobria muito futebol amador no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, ninguém nunca tinha ouvido falar do futebol feminino, era uma coisa assim, muito novidade, né? E aí, esse jogo, né, de inauguração, ele causou um grande terremoto na imprensa paulista. Parte da imprensa vai começar a dizer: isso é um absurdo, não pode existir, como assim mulheres jogando futebol? E tem parte da imprensa falando: nossa, que coisa mais interessante, como será que é isso? Tem parte falando: olha que legal, as mulheres agora até jogam futebol. Então assim, teve de tudo um pouco, mas teve uma parte da imprensa, né, que é essa que ficou escandalizada, que claro, ganhou muita visibilidade. E tem um rapaz em particular, um senhor chamado José Fuzeira, que ele escreve uma carta. O que ele era, né? Quem era esse cidadão? Ele era professor de boas maneiras, ou seja, é um cara que ganha vida ensinando, principalmente mulheres, né? Porque eu nunca vi contratarem boas maneiras para rapazes, né? Em geral é para moça, quer dizer, pode até haver, mas majoritariamente sabemos que não é isso. A se comportar de acordo com os padrões esperados pela sociedade. Então, por que tudo isso tem a ver com a proibição? O que isso tudo tem a ver é que o Vargas já estava escrevendo, né, não ele em si, o seu ministério, estava trabalhando num texto super complexo, super completo, de organizar, do Estado organizar os esportes no Brasil. E aí, nesse texto enorme, esse decreto-lei de 14 de abril de 41, 3199, o número do decreto, que é super completo, super sobre esportes e tal, e cria órgãos, e cria organizações, e cria entidades, e cria hierarquia, tem um único artigo, que é o artigo 54, que fala sobre mulheres, né? E aí ele diz: as mulheres estão proibidas as práticas de atividades esportivas inadequadas à sua natureza. E aí, devendo parecer feito o Conselho Nacional dos Desportos estabelecer quais seriam essas modalidades. Ou seja, o próprio conselho criado pelo decreto ia estabelecer essas bases do que esse decreto estava pedindo. Então, por que o futebol é proibido para as mulheres? Porque ele era um esporte importante no imaginário nacional, existia um imaginário dominante do qual era a função das mulheres. A função das mulheres ela era completamente antagônica, ao que deveria representar o futebol e ao que era esperado do comportamento das mulheres. Então essa ideia de natureza das mulheres, nessa época, é muito evidente que a ideia é que elas sejam mães. E aí tem vários imaginários, vários tipos de mães, como os tipos de maternidade, mas o resumo elas deveriam ser mães. E se elas fossem jogar futebol, elas não se realizariam como mulheres, porque elas não seriam mães. A liberação, né, a regulamentação do futebol feminino, ela é em 83, mas a gente tem
aí um evento em 79, que assim, né? O que diz a legislação? Tem essa legislação de 41, aí ela diz que o conselho vai soltar a lista dos esportes. O conselho solta uma lista naquele final de 41 que sai no Diário Oficial, mas a gente não tem muita dimensão de qual é a capilaridade que ele tem quando acaba o Estado Novo. Porque, né, principalmente depois de 55, você tem, que o Estado Novo já acabou há 10 anos, você tem essa ocorrência desses jogos de mulheres. E aí em 58, principalmente em 59, chega-se a discutir, né, a marcar reuniões para discutir com a CBD, com o CND, a liberação do futebol feminino. Isso lá no final dos anos 50, início dos anos 60. E aí, quando vem o golpe militar, a gente não pode esquecer que a ditadura civil-militar, a gente fala muito dela do ponto de vista político, mas ela fez um controle sobre moralidade, sobre sexualidade bastante amplo, né? Para não dizer extremo. Eu acho que a gente não pode perder de vista a importância da Copa de 70 nessa história. O que a Copa de 70, né, o tricampeonato mundial, tem a ver com isso? A ditadura ela tinha um projeto nacionalista, ufanista, que é amplamente conhecido. Também é amplamente conhecido o quanto a Copa de 70 foi usada como propaganda desse ufanismo que eles estavam tentando provocar na nação brasileira. Prova disso é que em 71 a gente tem o primeiro campeonato brasileiro de futebol. Que o pessoal fala, os títulos que tinham antes de 71, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, etc. Depois a CBF reconheceu todos como campeonato brasileiro, mas esse é o primeiro. Por que tem esse campeonato brasileiro em 71? O campeonato brasileiro primeiro de 71 foi um caos, porque eles queriam que tivessem times de todos os estados brasileiros. Se eu não estou equivocado, chegou a ter 90 times no começo do campeonato, porque eles queriam que todo mundo se sentisse representado pelo futebol. A Copa de 70, ela vai provar por A mais B para os militares a importância que o futebol tinha na ordenação dessas paixões, né, desses sentimentos, dessas emoções de pertencimento mesmo. E aí, eles vão perceber, aí é quando dá errado em 74, enfim, eles vão começar a pensar que talvez a gente pudesse se promover em outros esportes, que não só no futebol, E aí, tinha um cara chamado Joaquim Mamed, ele era da Confederação Brasileira de Judô. E ele tinha várias filhas mulheres, acho que eram 4 filhas, não tenho certeza. E elas treinavam judô, só que o judô era proibido naquela lista, né, de 65, todas as artes marciais. E aí ele levou elas pro sul-americano, então tipo, vamos supor, o nome dela era Marcela. Aí ele pôs M, ponto, e o sobrenome, pra ninguém ver que ele estava escrevendo mulheres quando fosse a lista pro CND. E aí ele levou. Quando ele volta, ele é chamado para prestar explicações. E ele leva as meninas com kimono e medalha no peito. E aí, o que esse evento... Veja, o Joaquim Mamed não é nenhum ícone do feminismo, muito pelo contrário. O que eu tô dizendo é que esse evento, ele é um marco, assim como lá o evento do Pacaembu é um marco, pra a gota d'água aí, né? Pra eles falarem, não, realmente, assim, a gente poderia popularizar, criar esse ufanismo com esportes de mulheres. Então não faz sentido a gente proibir esportes pra mulheres. Só que eles vão falar, mas peraí, e se, por exemplo, a FIFA não organiza campeonato de futebol de mulheres? Então o futebol, a gente não precisa liberar. Então o que diz o texto de 79? Ele diz o seguinte... fica revogada a deliberação número 7 de 65 em substituição. Qual é o texto de substituição? Às mulheres fica permitida a prática de atividades esportivas regulamentada por entidade internacional. Então, se a entidade internacional permitisse que as mulheres participassem dos campeonatos, ou seja, pudesse o Brasil ganhar campeonato internacional, beleza, as mulheres podiam. Então o judô foi liberado, tal, várias modalidades. O futebol não. Porque a FIFA não organizava ainda campeonato, estava prometendo há muito tempo, mas não organizava campeonato internacional de futebol. Então o futebol de mulheres, ele permanece, essa fase eu chamo na minha dissertação de futebol clandestino, né? Não é que é proibido, mas também não é que pode. Então as mulheres continuam sendo, até 83, impedidas de praticar
o futebol, de jogar em estádios, de competir, de ter ligas. Então, na prática, é menos agressivo. A regulamentação do futebol de mulheres, ela só sai depois que a FIFA regulamentou, né? E tem uma colega minha, a Fernanda, que ela, inclusive, escreveu um texto falando, olha, tinha muitas coisas acontecendo naquele início de anos 80, né? Uma efervescência do processo de democratização pós-79, aí a gente pode dizer isso, né? Então, você tem o movimento da democracia corintiana, você tem o início da organização, não as diretas já, que as diretas já é 84, né? Mas você tem o começo da organização dessa galera que voltou do exílio e está se organizando. Você tem a volta do pluripartidarismo. Então, você tem a permissão da existência de novos partidos, né? Efetivamente. Tem rearranjos políticos. Você tem um processo de redemocratização no qual está ali um cabo de guerra, né? Da galera que quer conservar, né? Dos conservadores, do pessoal que quer que a ditadura se prolongue o máximo possível, e do pessoal que quer logo a abertura, né? Na verdade, se a gente for olhar, o auge desse cabo de guerra são as diretas já, mas o futebol, a legalização do futebol de mulheres, ela tá dentro desse escopo, em termos de contexto político, mas assim, dentro do âmbito esportivo, ela vem porque a FIFA vai em 81 falar, galera, tô organizando aqui um Mundial Feminino, vai ser provavelmente nessa data, bora organizar suas seleções. E aí é que eles falam, não, então aí a CBF, CBD vão falar, então a gente vai organizar aqui. Mas assim, isso é uma briga enorme, porque havia muita pressão para a regulamentação do futebol de mulheres. E aí a CBF fala, é o CND que tem que liberar. Aí o CND fala, não, a CBF tem que pedir. Quando a CBF pedir, a gente libera. Aí a CBF fala, mas quem tem poder para liberar é o CND, não é a CBF. Então assim, fica aquele jogo de empurra, porque na verdade, esses caras que estão no poder, esses homens que estão no poder do futebol, eles não querem abrir para o futebol de mulheres. E existe uma pressão do próprio governo, da própria ditadura, dos próprios conservadores, que esta ordem masculina sobre o futebol seja conservada. E aí você fala, não, a gente ceder para as mulheres jogarem futebol, tá no imaginário da época, isso está profundamente relacionado politicamente com ceder às demandas feministas, ainda que o movimento feminista organizado nunca tenha levantado a bandeira em prol do futebol feminino, pelo menos aqui no Brasil. O grupo que levanta essa bandeira assim, é um movimento lésbico aqui em São Paulo, né? O GALF, o Grupo de Ação Lésbico-Feminista. Esse sim, mas os grupos feministas que não estavam ligados a essa pauta da sexualidade, eles não vão abertamente lutar pela regulamentação do futebol de mulheres. Porque entende-se nessa época também, politicamente falando, que o futebol não é um assunto fundamental para as mulheres, que as mulheres têm outras pautas mais importantes. Então, isso acaba, né, nesse lugar aí meio nebuloso. Então, sim, está relacionado com o que se vivia na época, como também está relacionado ao que se vivia no mundo do futebol na época. Veja, o João Avelange, né, que era o presidente da FIFA nessa época, ele é o grande, isso hoje é amplamente reconhecido, ele é o grande responsável por transformar o futebol num produto, né? O pessoal fala, como é que o Pelé ganhou dinheiro? O Pelé ganhou dinheiro fazendo propaganda, o Pelé não ganhou dinheiro jogando futebol. Então, hoje a gente olha para os jogadores com salários milionários, a gente olha para os caras que jogaram na década de 70, eles não ganharam dinheiro. São grandes ídolos, se ganharam dinheiro foi fazendo propaganda. Não foi jogando futebol, não havia esse grande estrelato, grandes salários, isso não existia. Então, quem vai transformar o futebol num grande produto global e de entretenimento e tal, e que movimenta toda essa indústria de milhões, bilhões, foi o Avelange. Ele entendeu o futebol como um produto do capitalismo. E aí ele vai entender que o futebol de mulheres tem potencial econômico. Ele não está preocupado com o empoderamento feminino. Ele vai entender que tem um potencial de lucratividade a ser explorado. Partindo para o processo de regulamentação, vamos falar das mulheres e times que resistiram e inspiraram durante esse tempo. Tem muitas mulheres que jogaram nessa época. Quando eu faço minha pesquisa, eu faço um levantamento de equipes
eu levantei, eu não vou me recordar agora, acho que são 60 equipes na imprensa de São Paulo. Agora no doutorado que eu tô fazendo na imprensa do Rio tem muito mais, porque tem também do futebol de praia, né? E aí, na imprensa do Rio, a gente tem o Radar, que é super famoso, né? O Radar tem filme, tem documentário, tem entrevista, etc. As meninas do Radar, parte do período que o time existiu, o futebol de mulheres era proibido. A gente tem o Bangu do Castor de Andrade, que também tem filme, tem documentário, etc, etc. Nesse final de anos 70, principalmente início dos anos 80, eles vão jogar nesse momento aí do futebol clandestino que eu chamei, né? Nesse momento em que o futebol ele não é permitido, mas também não é proibido. Então, o time do Bangu. Tem um time no Rio, que se eu não estou equivocado, eu jogava no Society, que é o Federal, que também é um time de grande destaque. Ele vai acabar no auge, assim, até uma discussão que eu estou fazendo ainda sobre o fim do Federal, nos anos 80. E aqui em São Paulo, tem 2 times que eu destaquei na minha dissertação de mestrado, que era um time chamado Cafum, com Amor Faremos a União Mundial, era o nome do time, que era um time ali da região do Bom Retiro, se eu não estou equivocada, entre Centro e Zona Norte, ali ficava a maior parte dos times. E tem o time que mais chama atenção no meu mestrado, para mim, foi o time da PM, né? Associação Desportiva da Polícia Militar. Era o time de maior série invicta, assim, aqui no estado de São Paulo. E aí você pensa, o time de PM, de futebol é proibido, e elas estão jogando no futebol de várzea, que é um futebol periférico, que é um futebol... Eu acho que o time da PM é uma coisa, assim, muito louca, que eu realmente queria ter conseguido saber mais sobre, né? Mas a gente tem que entregar a dissertação em algum momento, né? Então, eu falo, eu fiz o que eu pude, né? Abro portas para outras pesquisas, outras pessoas vão investigar isso melhor. Mas acho que esses são os times que eu destacaria a princípio. Tem uma jogadora que aparece bastante na imprensa do Rio, chamada Verinha. Não sei mais sobre ela, só sei que ela aparece em times nos anos 50 e em times no final dos anos 70. Então, ela passou com certeza mais de 15 anos jogando futebol. E o nome dela era destaque quando ela tinha 12 anos, que ela jogava num time da região metropolitana do Rio, se eu não estou equivocada. E depois ela aparece jogando campo e jogando praia, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, também numa reportagem como um destaque, como alguém que tem muita habilidade e tal. Então a gente consegue ver que, não é que ela foi jogar uma vez, né? E uma figura aí importante do Radar. Tem muitas figuras importantes no Radar, né? O Radar vai ser base da primeira seleção brasileira. Mas eu gosto de falar da Rata. Ela jogou no Bangu, jogou no Radar, pegou um pedaço da proibição. Mas tem uma figura que eu não posso deixar de dizer, que eu sempre faço muita questão de destacá-la, porque ela foi muito importante para a visibilidade dessa luta do futebol, pela regulamentação do futebol de mulheres, que é a Rose do Rio. A Rose do Rio, o nome dela é Roseli Filardo, né? Ela é do Rio, e ela foi fazer um evento em São Paulo com o apoio da Ruth Escobar. Precisavam de alguém que fosse lá do time do Rio, que jogasse futebol. Falaram, é a Rose. Que Rose? É a Rose do Rio, né? Então foi o apelido dela. Era um grande evento chamado Festival de Mulheres nas Artes. Esse evento ia ter uma abertura, ia ver uma francesa, ia vir cantar e tal. Era um festival feminista, né? E o encerramento, a Ruth Escobar, que na época era vereadora aqui em São Paulo, queria fazer um jogo de seleção paulista contra a seleção carioca, né? E aí ela fez lá conseguiu contatos para formar um time aqui em São Paulo, que foi inclusive um time ligado a esse movimento de ação lésbico-feminista que eu estava dizendo. E essa Rose, essa moça, ela trouxe pessoas do Rio para jogar. E aí, no dia do jogo, tem toda uma treta que envolve o telegrama, que envolve polícia, que envolve a Ruth Escobar ameaçando invadir o campo, que envolve o ar, enfim, tem toda uma questão ali, inclusive com a intervenção das pessoas da democracia corintiana que vem depor a favor das mulheres com a polícia e tal. O jogo acontece lá, 20 por 20 e tal, e isso ganha um certo efeito na imprensa. E quem é o grande nome que vai aos microfones falar
é a Rose do Rio. Aí ela é convidada pro treino do Corinthians para bater bola com Sócrates, com Casagrande. Depois ela é curitibana, né? Então ela vai fazer treino com os homens no Curitiba. Então ela começa a aparecer muito nos jornais, sempre com essa pauta da legalização do futebol de mulheres. Ela foi até a ministra Esther Figueiredo, que era a única ministra mulher na época, para pedir a regulamentação do futebol de mulheres. Então a gente estava falando de política, né? Ela foi essa ponte que saiu do mundo do futebol e foi atrás da política para conseguir promover a regulamentação. Então, assim, não dá para falar de destaques do processo de legalização sem falar dela. Obrigado, Giovana, por participar e compartilhar essas histórias. Agradecemos de coração os temas debatidos. É necessário que conheçamos nossas histórias para que não se repitam, né? Exato. Com isso, entraremos agora no período da pós-proibição e queremos saber como ficaram as mulheres depois da liberação? Quem foram as jogadoras que acompanharam o Brasil nessa época? Além do mais, vamos entender os passos das mulheres dentro do futebol. Tudo isso no próximo episódio. Te espero lá. Até mais! Este trabalho foi desenvolvido por Marcela Lavorato e Tobias Gertz, no curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet, do Departamento de Comunicação Social da FAAC, da Unesp de Bauru, com orientação do professor Bruno Jareta e dos técnicos José Guerreiro e Juverci da Silva.